Queridos amigos, queridos irmãos do nosso Centro Espírita Caibar, sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, que nós vamos fazer hoje. Como de praxe, nós vamos iniciar com a nossa prece, rogando a Deus Todo-Poderoso, Criador da vida, rogando ao nosso Divino Mestre Jesus e aos Espíritos protetores que nos auxiliem, que nos amparem durante esses momentos de estudo e que essa vibração que nós vamos aqui emanar e direcionar possa chegar até todos aqueles que conosco vão dividir esse aprendizado. Assim seja. Bom, pessoal, nós estamos estudando o capítulo 4º do Livro dos Espíritos, do livro 2º, que é a vida espírita. O Gilmar fez na semana passada, até a questão 256, onde ele falou sobre as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Hoje nós vamos fazer a questão 257, que é um ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Bom, primeiro, o que é um ensaio teórico? É um breve estudo, é um estudo feito sobre algum determinado tema. Então, esse ensaio teórico foi feito por Kardec com base em tudo aquilo que ele tinha estudado. Não são respostas dos espíritos propriamente ditas, não são transcritas. Ele fez esse estudo, essa pequena conclusão, vamos dizer assim, de tudo aquilo que ele tinha estudado. Então, ele resumiu, fez essa pequena conclusão para a gente conseguir entender um pouquinho sobre como se dá a sensação nos espíritos. A gente já viu antes a percepção, não é? E os sofrimentos. E hoje nós vamos estudar sobre a sensação. O que é sensação? Eu estou com a sensação de que alguma coisa vai acontecer. Nossa, tá uma sensação de frio. Não sei, isso está me dando uma sensação estranha. O que é sensação? Sensação é tudo aquilo que é interno ou externo e que impressiona os nossos sentidos. Então a gente sente aquilo, a gente tem aquele sentimento. E o espírito, será que ele também tem? Será que depois que a gente desencarna, perde esse corpo carnal aqui, a gente continua tendo essas sensações? Como é que isso acontece? E é isso que o Kardec vem explicar aqui para nós nesse ensaio teórico sobre a sensação dos espíritos. Não dá para ler tudo porque é relativamente longo, assim, fica um pouco cansativo. Então eu vou ler algumas partes principais e a gente vai comentando porque é bastante interessante. Ele começa assim: o corpo é o instrumento da dor e, se não é a sua causa primeira, pelo menos é a causa imediata. Então, a gente sente a dor no corpo, a dor física, ela dói no nosso corpo físico, certo? A alma tem a percepção da dor, mas essa percepção é um efeito. A lembrança que dela conserva pode ser muito penosa, contudo, não pode ter ação física. Com efeito, nem o frio nem o calor podem desorganizar os tecidos da alma, e esta não pode gelar-se nem queimar-se. Não vemos todos os dias a lembrança ou a apreensão de um mal físico produzir efeitos tão reais e ocasionar mesmo a morte? Bom, nessa primeira parte, ele está querendo nos explicar o seguinte: os espíritos continuam tendo a sensação da dor física. Por que eles continuam tendo essa sensação? Porque a inteligência é um atributo do espírito. A inteligência, as percepções, a memória continuam no espírito depois que ele desencarna. Não ficam no corpo físico. A dor ficou, mas a lembrança, a memória, a sensação da dor pode permanecer. Dependendo do quê? Dependendo do grau de adiantamento do espírito. Dependendo de como ele tratou aquela dor, de como ele
conseguiu se relacionar com aquela dor. Vamos lembrar assim, quem aqui já deu uma martelada no dedão? Imagina que você está com o seu dedo, pega um martelo e dá uma martelada. Se você imaginar muito bem, quem já tomou uma martelada no dedão, vai lembrar que é uma coisa extremamente dolorosa. Se aquela martelada, eu dei a martelada, fiquei ali naquela hora com dor, depois passou, eu não fiquei mais pensando naquilo, eu tenho aquela lembrança da dor, mas ela não me afeta mais. Passou, a dor passou. Agora, se toda vez, toda pessoa que eu encontrar, eu for contar que eu tomei uma martelada no dedão, olha meu dedo, o que aconteceu, olha por que essa martelada aconteceu, nossa, o que aconteceu? Se a gente ficar relembrando, rememorando isso, a gente vai continuar sentindo a martelada no dedão, não vai? Por quê? Porque o nosso pensamento cria. E a gente relembra daquela dor. E aquela dor está viva em nós. Porque a gente fica relembrando aquilo o tempo todo. Que é o famoso ressentimento. Né? Quando a gente fica relembrando um monte de dores, a gente fica ressentindo tudo aquilo. Então, o Kardec está explicando. O corpo é o agente da dor. Não existe a dor na alma, propriamente dita, a dor física, mas sim a sensação da dor. Ele continua. Todo mundo sabe que as pessoas amputadas sentem dor no membro que não existe mais. Isso é um fato. Algumas pessoas que não têm mais aquele membro continuam sentindo dor ali. Seguramente, não é nesse membro que está a sede ou o ponto de partida da dor. Apenas o cérebro conservou a impressão da dor, certo? Como a gente tinha dito. Pode-se, pois, crer que há alguma coisa de analogia com os sofrimentos do espírito depois da morte. Um estudo mais aprofundado do perispírito, que desempenha um papel muito importante em todos os fenômenos espíritas, como o das aparições vaporosas ou tangíveis, o estado do espírito no momento da morte, a ideia tão frequente de que ainda está vivo, o quadro tão comovente dos suicidas ou supliciados, dos que se deixaram absorver pelos prazeres materiais e tantos outros fatos, vieram fazer luz sobre essa questão e dar lugar às explicações que damos aqui resumidas. Então, o que ele está dizendo? Dependendo de como a gente viveu aquela dor, aí a gente vai ter uma lembrança maior ou menor dela, certo? A gente também sabe que nós somos formados de espírito, perispírito e matéria, certo? O nosso corpo físico é feito dessa matéria mais grosseira. O nosso perispírito, que é o que nos liga, né, ao espírito, é feito de uma matéria mais sutil, uma matéria mais levinha, mais volátil. Ainda assim é matéria. Como Kardec diz aqui, ó, o perispírito é o laço que une o espírito à matéria do corpo, sendo tirado do meio ambiente, do fluido universal. Lembra lá quando a gente estudou as modificações do fluido universal, de como ele é plástico e pode ser moldado dependendo da necessidade do espírito, né? Então, esse perispírito, ele contém, ao mesmo tempo, eletricidade, energia, fluido magnético e, até certo ponto, a matéria inerte. Poder-se-ia dizer que ela é a quintessência da matéria, o princípio da vida orgânica, mas não da vida intelectual. Porque a vida inteligente está no espírito, não está no corpo. E Kardec continua dizendo aqui que por esse motivo, por essa matéria ser uma matéria mais sutil, ela não suporta as dores do corpo físico, mas ela tem algumas dores, ela tem algumas sensações. E algumas sensações que não são só lembrança, como, por exemplo, o remorso. O espírito sofre com o remorso, sofre com a culpa, às vezes sofre com o medo, mas ele também pode sofrer por um pensamento fixo. Kardec dá um exemplo aqui de um espírito que dizia que ele falava,
eu não estou morto, mas eu sinto que os vermes estão comendo o meu corpo. Então ele diz, isso não pode ser uma lembrança, porque ele não estava do corpo quando os vermes começaram a comê-lo. Ele também não está ali, sentindo as sensações do corpo físico, porque ele já estava desligado do corpo físico. Mas o pensamento dele está naquele lugar e ele está sentindo, tendo aquele sofrimento, porque ele está se imaginando ali. Ele ainda está ligado ali. Então não é só uma lembrança, é mais. Como o nosso pensamento emana essas vibrações, o nosso perispírito sente. Por quê? Porque ele tem a energia, que é a eletricidade, tem o fluido magnético condutor e tem matéria. Então, dependendo do grau de evolução do espírito e do quanto ele é apegado à matéria, ele sente mais ou menos. Um exemplo clássico é o exemplo daquele espírito que desencarna viciado, ou viciado em drogas, ou uma pessoa que viciou em álcool, que é dependente químico, ou dependente de remédios muito fortes para não sentir dores. Essa pessoa desencarna com essas sensações ainda muito fortes. Então, quando ele se vê no mundo espiritual, necessitado dessa matéria física, por exemplo, o álcool. O álcool é uma molécula física. Ele não consegue pegar o álcool porque já está fora de alcance para ele. Ele não pode pegar uma bebida, ele não pode pegar um cigarro. Ele está sofrendo com aquela dependência. É um sofrimento que não é real, mas para ele é real porque ele está sentindo aquela dor. Então o que ele faz? Tem uma palestra da Anete, que é a palestra da Ameba, em que ela explica isso assim perfeitamente. Então ela fala, ele se aproxima daquela pessoa que vai beber, ou que vai fumar, ou que vai ter um vício em droga, e ele se aproxima daquela pessoa, o perispírito dele, não é? Porque ele já está desencarnado, se aproxima daquela pessoa e vai tentar, ao ir dali, conseguir dele as sensações, a sensação de que bebeu, a sensação de que fumou, porque ele não está bebendo, ele não está fumando, porque ele não tem mais um corpo nem para beber, nem para fumar, nem para fazer nada disso. Muitos vícios, né? Mas ele tem a sensação, ele se nutre dessa sensação. E não ter isso para ele é um sofrimento, ele acaba sofrendo. Outros sofrimentos também são sofrimentos morais, como a gente disse, o remorso, a culpa, o arrependimento, que acabam gerando uma dor também no perispírito, mas também não é uma dor física, mas ele sente. Aquilo impressiona, né? Quer dizer, exerce um efeito sobre ele. Porque ainda que o perispírito seja feito de uma matéria bem etérea, né? Bem fininha, é matéria, então ele ainda sente. Conforme o espírito vai se purificando, ele vai ficando mais livre dessas sensações, desses sofrimentos. Ao passo que, ao ponto de Kardec dizer aqui que os espíritos puros, já os espíritos totalmente evoluídos, não são mais impressionáveis por nada, por nenhuma dessas dores, por nenhuma dessas sensações. Porque o físico não atinge mais, né? O que é físico não atinge mais o perispírito deles, eles estão livres. Daí a importância da gente ser cada vez menos desapegado à matéria. Por quê? Porque quanto mais eu sou apegada a tudo isso aqui, essa matéria, mais eu vou sofrer quando eu não estiver mais com ela. Então, os espíritos que vão deixando a matéria para trás, dando para ela a sua importância, né, naquele momento, mas ao desencarnarem, eles conseguem deixar isso para trás, sofrem menos. O Kardec narra aqui para nós que no momento do desencarne, o espírito tem aquela perturbação, né, logo após a morte, que a gente também estuda. E dependendo do grau de evolução do espírito, do seu apego ou desapego à matéria, das suas condições morais, dependendo de como ele levou a vida, essa perturbação vai ser maior ou menor.
Essa perturbação acontece porque nesse momento ele ainda não está totalmente desligado do corpo. Então ele ainda tem aquelas sensações físicas, mas já tem as sensações e a visão do espírito. Então acontece essa perturbação. E dependendo do grau, ela pode ser maior ou menor. Os espíritos mais evoluídos passam por isso rapidinho, percebem que desencarnaram e sabem que tem o mundo inteiro pela frente. E vida que segue. E vão embora, não ficam presos à matéria. Os menos evoluídos, ou que não sabem que desencarnaram, ou que são apegados às coisas, ou às pessoas, esses ficam ali mais tempo presos nessa sensação. E essa sensação muitas vezes não é boa, não é? Ela é uma sensação de dor, de desespero, de revolta. A revolta, gente, desencarnar com revolta é muito difícil, causa no espírito muita dor, muito atraso, e porque além de todas as dificuldades que já são inerentes ao desencarne, ele ainda traz consigo essa negatividade, esse sentimento pesado, e em vez de ele atrair a ajuda dos bons espíritos, ele afasta com o seu sentimento de revolta. Ninguém vem ajudá-lo porque não consegue, mesmo que queira. Ele cria em volta de si uma redoma de fluidos tão densos, tão pesados, que os espíritos não conseguem chegar. Ele tem que amenizar isso para conseguir ser ajudado de uma forma melhor. Quando a gente diz que a gente não pode ser tão apegado à matéria, com isso a gente quer dizer que a gente tem que ser relapso com tudo que é material? Quer dizer que a gente não tem que dar importância para o corpo, não tem que dar importância para as coisas materiais, e que tem que ser aí um pródigo, né? Ou alguém que não retém nada, que não cuida de nada? Não. Por quê? Porque a gente tem que dar à matéria aquela importância que ela tem naquele momento. O nosso corpo, por exemplo, é um instrumento sagrado que nos foi concedido por Deus para essa encarnação específica, com necessidades específicas que nós temos. Então a gente tem o corpo, as doenças, as qualidades, os defeitos, tudo aquilo que é a nossa herança, não é, espiritual, que vem refletida no nosso corpo físico, para que a gente possa desenvolver as nossas potencialidades e quitar o nosso passado aí para trás, o nosso débito que a gente sabe que é grande. Não quer dizer com isso que eu tenho que ser uma pessoa desleixada. Não quer dizer com isso que eu tenho que abandonar o meu corpo de forma alguma. A gente tem que cuidar bastante do nosso corpo, da nossa saúde, zelar pelo nosso corpo, que é o veículo por meio do qual a gente consegue ter todas essas experiências da vida física. Sem ele, a gente não consegue fazer, a gente só tem o perispírito. E aí a gente não consegue. E reencarnar tá ficando cada vez mais difícil. A gente lê em toda a filosofia, a literatura espírita, que o reencarne é uma oportunidade bendita, divina, né? É uma chance da gente dar um pulinho na nossa progressão. Então, não zelar do corpo, não cuidar das coisas que a gente tem, a gente também não pode fazer isso. Porque se a gente é relapso com isso, a gente acaba se tornando um suicídio involuntário. Então eu tenho que cuidar do meu corpo. Eu tenho que cuidar dos bens materiais que também foram confiados por Deus a mim. Por que eu tenho determinados bens materiais? Eu tenho que dar uma destinação boa para eles. Eles têm uma forma, a gente estuda inclusive no Evangelho, a destinação e a necessidade dos bens materiais, inclusive do dinheiro, não é, que proporciona tantas coisas boas. Então, saber usar os bens materiais, inclusive o nosso corpo físico, aí com bastante parcimônia e sempre tendo em vista que é um fim útil, né? Um fim que faça o bem não só para mim, mas para as pessoas que estão à minha volta. O Kardec tem uma conclusão aqui que é até interessante, né? Porque ele, depois dele fazer esse ensaio das perguntas que foram respondidas, ele tem uma conclusão que eu vou ler, porque é bem legal. Ele fala assim, ó:
Toda essa teoria, dir-se-á, não é nada tranquilizadora. Pensávamos que, uma vez desembaraçados do nosso envoltório grosseiro, né, do nosso corpo físico, instrumento das nossas dores, não sofreríamos mais. E nos informais que ainda sofremos, e seja de uma maneira ou de outra, é sempre sofrer. Então ele está dizendo, puxa vida, eu achava que depois que a gente morria, não tinha mais sofrimento. Então ele está dizendo, os espíritos estão nos dizendo que não é assim que funciona. A gente continua sofrendo sim, a gente não sofre de uma forma, da mesma forma que o corpo físico, mas ainda assim continua sendo sofrimento. Então essa ilusão que a gente tem de que morreu, acabou, fulano descansou, né? Às vezes a gente fala, quando alguém que estava sofrendo muito aqui desencarna, a gente fala, agora a pessoa descansou, né? Agora está livre do sofrimento. Não é bem assim. A gente tem que a gente tem que pensar como espírita. A gente tem que ter um pensamento espírita. A gente não pode estudar o livro dos espíritos, nos dizer espíritas, acreditar em reencarnação, acreditar no mundo espiritual, acreditar que a nossa verdadeira vida é a vida espiritual e continuar agindo como materialistas. Imaginar que o sofrimento simplesmente acaba porque a pessoa perdeu o corpo físico é uma visão materialista, não é uma visão espírita. Então a gente tem que agir e pensar como espíritas. Essa mensagem, a doutrina espírita tem que ser o nosso dia a dia, tem que ser o nosso pensamento. E tendo em mente que não é porque morreu que acabou. Não é porque não tem mais corpo físico que o sofrimento acabou. Assim como não é porque não tem mais corpo físico que o amor acabou, que a alegria acabou, que os laços familiares acabaram, que os laços de amizade, de carinho acabaram. Tudo permanece, tudo continua, porque a vida continua, a vida não cessa jamais. Ele continua dizendo assim, os sofrimentos deste mundo, algumas vezes, independem de nós, mas muitos são consequências da nossa vontade. Vontade, lembrando sempre que a vontade é a mola propulsora do espírito. Remontado à origem, ver-se-á em sua maior parte, resultam de causas que poderíamos evitar. Quantos males e enfermidades deve o homem aos seus excessos, à sua ambição e às suas paixões? O homem que tivesse vivido sempre sobriamente, sem abusar de nada, com simplicidade de gostos, modesto em seus desejos, se pouparia muitas tribulações. Ocorre mesmo com o espírito. Os sofrimentos que enfrentam são consequência da maneira que viveu sobre a terra. Sem dúvida, não terá mais a gota ou o reumatismo, mas terá outros sofrimentos que não são menores. Vimos que esses sentimentos resultam dos laços que ainda existem entre o espírito e matéria, e que quanto mais se liberta da influência da matéria, olha lá, quanto mais livres, mais desapegados nós formos da matéria, quanto mais se desmaterializa, sofre menos as sensações penosas. Ora, depende dele libertar-se. Depende de quem? De quem? A gente não pode atribuir a mais ninguém. Isso depende de mim, é a minha relação com a matéria. É a minha relação com o meu corpo físico, é a minha relação com as coisas e com as pessoas. Sou eu que posso mudar isso, ninguém pode mudar por mim. Então, dorme ele as suas paixões animais. Não sinta ódio, nem inveja, nem ciúme, nem orgulho. Não se deixe dominar pelo orgulho e purifique a sua alma de bons sentimentos. Que faça o bem e dê às coisas deste mundo a importância que elas merecem. Olha lá o que a gente estava dizendo. Então, mesmo estando encarnado, já estará depurado, liberto da matéria, e quando deixar o corpo, não mais lhe suportará a influência. Nenhuma recordação dolorosa ou impressão desagradável lhe restará dos sofrimentos físicos que experimentou, porque elas afetaram só o corpo e não o espírito.
sentir-se-á feliz de ter se libertado delas, e a calma de sua consciência o isentará de todo sofrimento moral. Interrogamos o Kardec dizendo: milhares de espíritos que pertencem a todas as categorias da sociedade terrena e todas as posições sociais. Estudamos vários períodos de sua vida espírita a partir do momento em que deixaram o corpo. E podemos dizer que as suas sensações sob esse aspecto, os homens mais vulgares não foram os que nos forneceram materiais de estudo menos preciosos. Ora, constatamos sempre que os sofrimentos tinham relação com a conduta moral. Os sofrimentos têm relação com a conduta moral. Suportavam as consequências e que essa nova existência era a fonte de uma felicidade inefável para os que seguiam o bom caminho. Segue-se daí que os que sofrem porque quiseram, e só de si mesmos podem queixar-se, tanto neste mundo quanto no outro. Ou seja, nós somos herdeiros de nós mesmos. Seja encarnados, seja desencarnados, nós somos herdeiros das nossas atitudes, dos nossos sentimentos, daquilo que a gente fez de bom e de ruim, porque também já é dito no Evangelho que nenhuma ação nossa, boa ou má, ficará despercebida da divindade. Então, tudo que a gente faz soma lá na nossa continha. E cada vez que eu dou muita importância para um sofrimento, que é o quê? Por que a gente sofre? Que é para a gente aprender. A gente sofre para poder passar por aquela provação que a gente tinha, ou para quitar algum débito que a gente tinha, para a gente aprender. Por quê? Porque no nosso estágio evolutivo, a gente ainda não aprende pelo amor. A gente aprende só pelo sofrimento, infelizmente. Algumas coisinhas só a gente aprende amando. Mas, na verdade, infelizmente, a gente no sofrimento aprende mais. E o sofrimento iguala muito as pessoas. Nós passamos por isso agora na pandemia, não é? Tanto quem tem posses como quem não tem sofreu a perda de entes queridos. Essa dor faz a gente olhar para o outro com mais carinho. Nada é por acaso na nossa vida e nem em toda a criação. A gente sabe que Deus faz tudo certinho e nada acontece que não seja a vontade dele. Então, se a gente tiver que passar por um sofrimento terreno, e todos nós vamos passar, não se engane, todos nós vamos passar por sofrimentos, porque esse planeta é um planeta de provas e expiações. Nós estamos seguindo para um mundo de transição, mas o nosso estágio atual é provas e expiações. Então, a gente, o dia que a gente passa bem, nós estamos no lucro, porque a gente está aqui para expiar e para provar aquilo que a gente já evoluiu. Então, existe felicidade nesse mundo? Muita, muita alegria, felicidade, progresso, prosperidade. Mas existe o sofrimento também. Então a gente não tem que questionar o sofrimento. O sofrimento é a nossa ferramenta. É por meio dele que a gente consegue subir e melhorar. Mas se eu ficar preso àquele momento do sofrimento, a gente estuda nas reuniões mediúnicas alguns irmãos que ficaram tão impressionados e sofreram tanto no momento do desencarne que ficaram presos naquele momento ali por anos e anos, décadas, às vezes séculos, presos naquele sofrimento, mesmo já estando livres, libertos da matéria, podendo ir para outros lugares, eles continuam ali presos, ou então presos a vinganças, a ciúme, a possessividade. Isso a gente tem que conseguir controlar. Como disse aqui, domar os nossos maus sentimentos. E a gente se verá livre de todas essas dores. Bom, eu tentei fazer bem rapidinho, né? É uma conclusão assim um pouco extensa, então eu não li tudo, mas vale a leitura. Quem se interessar depois é a questão 257 do Livro dos Espíritos. Eu quero agradecer a todos, né? Mais uma vez, a gente estar aqui junto, fazendo esse pequeno estudo. E agradecer a bondade divina que nos permite continuar cada vez mais, que nos mantém à vontade, que nos mantém a fé, que nos mantém
aí firmes nesse propósito, né? De tentarmos ser melhores hoje do que nós fomos ontem. Então nós vamos agradecer ao nosso Pai espiritual, grande luz que rege o universo, ao nosso querido e amado Mestre Jesus, irmão de todas as horas, aos espíritos benfeitores, aos espíritos protetores do nosso centro Caibar, aos nossos queridos anjos protetores, por mais essa oportunidade de estudo, pedindo que a bondade de Jesus se faça presente em todos os lares, que nesse instante Ele esteja ao lado de cada um de nós e que nós tenhamos a capacidade de percebê-lo, Senhor, porque o seu amor é infinito e a sua bondade jamais falha. Muito obrigado, irmãos queridos, fiquem com Deus, até o nosso próximo estudo.